Começa agora, na Rádio Deus é Amor, o espaço Família Cristã. Recuperando vidas com amor. Fundação Reviver. Apresentação, Ireni Miranda e Rosa Tenório. Recebam a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenório. Hoje, amados ouvintes, iremos falar sobre o jejum. Aqui em Lucas capítulo 18, versículo 10 está escrito: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa e não aquele. O publicano confiou, Maria Cláudia, no seu próprio sacrifício, no seu próprio jejum. O fariseu confiou no seu próprio sacrifício, no seu próprio jejum, nos seus próprios méritos e não desceu justificado, ou seja, não desceu perdoado, porque jejum não perdoa pecado. Jejum não salva. Jejum, na verdade, é um sinal de humilhação e também de revestimento espiritual. Então, o fariseu, apesar de jejuar, não era um salvo, mas o jejum feito de forma correta, ele fortalece o crente espiritualmente e o capacita para fazer a obra de Deus e principalmente para lutar contra as obras do diabo. Nós sabemos que o jejum é um instrumento poderoso contra as obras do diabo. Aqui em Atos capítulo 13, versículo 2 e 3 está escrito: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Ou seja, eles estavam sendo revestidos espiritualmente para fazer a obra de Deus. Aqui em Atos 14, 23 está escrito: E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. O jejum é uma forma de humilhação, de consagração a Deus, de que a pessoa se abstém de tudo, de abstinência de tudo que a carne quer, tudo que a carne gosta, né? Isso é interessante, Maria Cláudia, porque quando a pessoa está em jejum, no período de jejum, aquelas horas que ela está em jejum, não só ela deve se privar de alimento, tanto sólido quanto líquido, tanto comida como água, mas ela deve se privar também, no caso dos casados, das relações sexuais naquele período, porque aquele período é um período de consagração. Sim, então esse momento de consagração, a pessoa está se humilhando na presença de Deus, está se colocando na presença do Senhor, se consagrando ao Senhor. Por que o Senhor fala que o fariseu não desceu justificado? Porque apesar dele jejuar, ele não estava se humilhando. Não. Ele fazia o jejum para se gloriar no jejum, para achar que ele era melhor do que os outros por causa do jejum, que é totalmente o contrário do propósito do jejum, porque o propósito do jejum é humilhação, abstinência e consagração diante de Deus. Por isso que o jejum nos dá poder para vencermos o maligno, vencermos Satanás. Nós sabemos que existem 2 tipos de jejum. Nós fazemos geralmente o jejum total. Uhum. A Bíblia fala também do jejum de Daniel, em que ele só comia legumes, então ele não comia determinadas comidas.
mas esse é um jejum que só aparece uma vez na Bíblia. O que a gente faz normalmente é o jejum total de abstinência de alimentos e de água, né? Sim. Na verdade, não foi bem um jejum que Daniel fez nessa época. Foi um propósito, Foi né? um propósito em que ele se absteve de comer as comidas do rei, porque elas estavam contaminadas com sacrifícios de idolatria. Então, na verdade, não foi bem um jejum, né? Foi como você disse, um propósito, né? E aqui em Mateus 17, 14 a 21 está escrito: E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular, disseram: Por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então, vocês veem, amados ouvintes, que expulsar demônios não é um dom específico, não existe um dom específico na Bíblia de expulsar demônios. Para expulsarmos demônios, nós precisamos, em primeiro lugar, ter fé no nome de Jesus Cristo, porque é em nome de Jesus que nós expulsamos os demônios. E, em segundo lugar, estarmos revestidos, porque tem uma casta de demônios, ou seja, um tipo de demônios, que só sai com a oração e com o jejum. Então, se a pessoa não jejuar, não orar, não vai conseguir expulsar demônios. Então, é isso que nós estamos falando, né, sobre o jejum. Então, a pessoa tem que estar nesse propósito a Deus, ter uma vida de santificação também envolve estar em oração e em jejum, né, de consagração a Deus. Então, a pessoa que está em consagração a Deus, ela tem uma vida, um propósito de jejum e de oração. É claro que não é contínuo, nós vamos falar isso daqui a pouco, né, mãe? Porque existem sim. pessoas que perdem a medida, o senso. Sim, exagero, né? Nós sabemos que nós estamos num corpo físico, um corpo material, uma carne. Nós estamos numa carne material que não suporta certas coisas. Aí você pode falar, mas Moisés jejuou 40 dias e 40 noites no monte. Ele estava diante de Deus, na presença de Deus. Presença real de Deus, presença física de Deus naquele lugar. Você pode falar também que Elias também jejuou 40 dias, 40 noites, mas ele estava nutrido pela comida celestial que o anjo pôs ao seu lado quando ele estava sendo perseguido por Jezabel no deserto, e aquela comida material, mas espiritual também, o sustentou por 40 dias. Foi um milagre, né? Foi um milagre. São situações miraculosas, são Sim. situações excepcionais. Por mais que você esteja na presença de Deus, a comida que você está comendo não é a comida que Deus te deu, a comida que Elias, ali Deus providenciou uma comida que foi uma coisa totalmente extraordinária. Sim. Né? Então não existe possibilidade de ficar tantas horas e tantos dias até sem comer. Sim, né? Falam também, né? Jesus também ficou 40 dias sem comer e sem beber, né? Mas Jesus é Jesus. Sim, né? Ele foi levado pelo Espírito também ao deserto, né? Sim. Então ele estava sendo sustentado naquele momento. Então temos que ter esse cuidado também. Nós temos o dever de jejuar, mas cada pessoa tem que saber qual é o seu limite. Sim, é claro que, por exemplo, as mulheres grávidas não podem fazer um jejum muito prolongado. As pessoas enfermas, que inclusive tomam muitos remédios, não podem fazer um jejum muito prolongado.
Mas Deus, né, Maria Cláudia, está vendo a condição de cada um. Porque se o jejum é humilhação diante de Deus, é sacrifício diante de Deus, Deus está vendo que aquela pessoa está dando o melhor de si. Sim, e eu queria também chamar a atenção para os irmãos, talvez quando você se converteu, você jejuava, 24 horas. Agora você já está há 30 anos na presença de Deus, né? E com a idade também, né, mãe? Tem que tomar cuidado com isso, não ficar desidratado, enfim. Então, você pode pensar, mas eu jejuava tantas horas e agora eu não consigo jejuar mais. Deus conhece, Deus sabe que o nosso corpo tem limitações. E é claro que tem pessoas que com a idade ficam até mais fortes, mas tem pessoas que não, né? Principalmente o idoso, ele se desidrata rapidamente. Então, você tem que fazer um propósito inteligente. O nosso culto é racional. Tudo que nós fazemos é com a razão também, né? Deus não quer que você perca a sua saúde, que você perca as suas faculdades mentais. Infelizmente existem pessoas que jejuam tanto que perdem as suas faculdades mentais, né? Perdem o controle da realidade. Não é isso, Deus não quer isso de nós. Mas quando nós estamos nos humilhando, nós estamos nesse propósito de oração e jejum, nós estamos na consagração, nós temos poder contra Satanás. Por quê? Porque nós estamos nessa fé e nessa humilhação de deixar Deus tomar o controle de tudo. Sim. Eu sugiro que antes de você começar o seu jejum, você se hidrate bastante, tome bastante líquido, porque você vai ficar um longo período sem comer e sem beber. E é claro que o nosso corpo, se ele estiver hidratado, ele vai aguentar mais. Como a Maria Cláudia falou, as pessoas jovens, saudáveis, podem fazer um jejum mais prolongado, e as pessoas doentes, as pessoas idosas, as grávidas, vão fazer um jejum segundo as suas possibilidades. Tem pessoas que dizem que o jejum tem que começar à meia-noite. Não é verdade isso, não existe na Bíblia nada que diga que o jejum deve começar à meia-noite. Você começa o jejum na hora que você quiser, coloca um propósito para o seu jejum, fala assim para Deus: olha, Senhor, eu estou jejuando a favor de tal causa. Pode ser mais do que uma causa, não precisa ser uma causa só. Você pode falar: estou jejuando a favor dos meus familiares, da obra de Deus, de tal problema. Enfim, você coloca diante de Deus o objetivo do seu jejum. E coloca para Deus que a partir daquela hora que você determinou, você está em jejum, e a partir daquela hora você está consagrado a Deus, não vai comer nem beber até você entregar o seu jejum. E como você entrega o seu jejum? Você se coloca diante de Deus, faz uma oração entregando o seu jejum, repete o propósito daquele jejum, fala: Senhor, estou te entregando esse jejum a favor disso, a favor daquilo, e ora, e aí você vai comer. Eu sugiro que você, na hora que for comer entregando o seu jejum, você coma devagar, para você não passar mal. E se hidratando sempre. E se hidratando sempre, porque tem pessoas, Maria Cláudia, que terminam o jejum, põem uma feijoada diante de si, comem rapidamente e depois acabam até passando mal. Vai bebendo água, e se entrega o seu jejum, vai bebendo água, um suco, e aí depois vai comendo devagar. Vai comendo devagar. Aos poucos. Sim. Né? Um mito também que existe, mãe, é que quando a pessoa está jejuando, ela precisa fazer vigília. Não necessariamente. Não. Você pode acordar de madrugada e orar também. Tem pessoas que têm eu tenho um hábito de acordar toda madrugada e orar. Então, é um dia normal, você vai orar normal. Se você quer orar um pouquinho mais, se você quer fazer uma vigília também e se consagrar e jejuar, também pode. Mas se você não fez vigília, não quer dizer que você não está jejuando. Sim. Né? Você também pode dormir durante o tempo em que você está jejuando. Claro, você não vai só jejuar enquanto você está dormindo, porque aí não quer dizer nada, né? Significa nada. Se a pessoa se hidrata antes de dormir, vai dormir, e depois dorme, e quando acordar já vai comer, não é jejum, né? Sim, exatamente. Claro. E aqui em Jonas, capítulo 3, versículo 5, está escrito: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de sacos, desde o maior até o menor. Veja que eles creram em Deus. Então o jejum ele está misturado com a fé.
É um ato de fé. E de humilhação. Aqui em 1 Reis 21, do 27 ao 29 está escrito: Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de pano de saco, e jejuou, e dormia em cima de sacos e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei esse mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei esse mal sobre a sua casa. Ou seja, Acabe foi um rei terrível, ímpio, cometeu muitos pecados, mas no final da vida dele ele se humilhou, né? Quando o profeta Elias falou para ele: olha, você vai pagar caro por tudo que você fez, né? Então ele ouviu a palavra do Senhor, provavelmente pela primeira vez na vida dele, e ele se humilhou. Veja o poder do jejum, da humilhação. Não é o jejum em si, mas a humilhação que o jejum traz, né? Ele se humilhou, ele se arrependeu na presença de Deus. E o arrependimento sincero, o arrependimento acompanhado do jejum, da oração, ele move a mão de Deus, né? Não existe ninguém que seja pecador o suficiente para que Deus não receba uma humilhação sincera. Então olha o poder do jejum com humilhação. Em Salmos 35:13 está escrito: Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era de pano de saco, humilhava a minha alma com o jejum e a minha oração voltava para o meu seio. Em Ester 4:3 está escrito: E em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Pano de saco e cinza também é sinal de humilhação. Sim, os judeus estavam condenados à morte, né, nessa época de Ester, e eles sabiam que estava vindo uma calamidade sobre eles, então eles fizeram esse jejum, e o Senhor trouxe o livramento através de Ester. E nós estamos também num momento, né, mãe, que nós temos que jejuar, nós temos obrigação de jejuar, por isso que nós estamos fazendo esse estudo agora. Tem pessoas que não sabem como jejuar, precisamos jejuar, irmãos. Sim. Deus está nos dando um tempo para nós jejuarmos, nos humilharmos, buscarmos a Deus, pedimos para o Senhor salvar as pessoas. Jesus está voltando, Jesus está às portas, é o princípio das dores já. Sim, inclusive tem também o jejum como um concerto do povo, né, Maria Cláudia? Aqui em Joel 1,14, que o povo, que está conclamando o povo todo a jejuar. Santificai o jejum. Joel 1,14, santificai o jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Aí é o jejum de toda a nação, que é o que nós estamos precisando fazer agora, né? Um jejum de toda a nação, pelo menos, não de todos, porque nem todos creem, mas pelo menos do povo de Deus. E Isaías 58, 3 ao 10, mostra que o jejum tem que ser acompanhado da misericórdia e da beneficência. Dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contenda e debates jejuais e para dar punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria esse o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura, não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará,
e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Aqui ele está falando que não adianta jejuar se você odeia seu irmão, se você não tem misericórdia, se você não tem amor, se você não tem compaixão. Mas se você tiver amor, se você tiver compaixão, se você amar o seu próximo, aí o seu jejum será um jejum poderoso. É uma questão de coerência, né? É tudo isso que nós estamos falando. O jejum é um propósito de humilhação diante de Deus, de colocar Deus em primeiro lugar, de consagrar a nossa vida a Deus. Não adianta nada você se consagrar a Deus e não amar o seu irmão. Né? O Senhor Jesus irmão, falou, né? Se você odeia o seu irmão que você vê, como você vai amar a Deus que você não vê? Né? Então é uma questão de coerência e é claro, quando nós estamos em consagração, nós estamos também amando os nossos irmãos. E o jejum ele deve trazer bênção e paz. Aqui em Isaías 58, 3 e 4 está escrito, dizendo: porque jejuamos nós, de novo, né? E tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais e para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto. Que é o caso do fariseu, né? Que estava batendo no peito, dizendo eu jejuo 2 vezes por semana e se achando justo, porque ele jejuava 2 vezes por semana. Eu acho que esse caso aí do povo de Israel é ainda pior, porque eles jejuavam para prejudicar o próximo. Do mesmo jeito que tem pessoas que oram contra, que não é uma oração que Deus recebe, é que Deus está falando. Não adianta você jejuar também para a mulher do seu próximo morrer, para Deus fazer mal para o seu vizinho. Enfim, Deus é sempre para o bem, é sempre para a bênção, sempre para a misericórdia, por mais que a pessoa seja sua inimiga. O Senhor falou, amai os vossos inimigos, né? Bendizei os que vos maldizem. É assim que nós vamos ter galardão no céu. Não adianta você jejuar contra, orar contra. Isso Deus não recebe essa oração, quem recebe é Satanás. Sim. Em Zacarias 8,19 está escrito, assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, o jejum do 5º, o jejum do 7º, e o jejum do 10º mês será para a casa de Judá, gozo e alegria, e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Como você estava dizendo, né? O jejum tem que ser para o bem e não para o mal. Tem que ser para abençoar e não para amaldiçoar. E também, quando jejuamos, não podemos querer nos exaltar por causa do jejum, sair falando para todo mundo que nós estamos jejuando. Apesar que tem pessoas, né, Maria Cláudia, que exageram, né? Às vezes você vai fazer visita numa casa e a pessoa aprontou alguma coisa para você comer naquela casa e você fica constrangido porque você está jejuando e você fala para aquela pessoa, olha, muito obrigado por tudo que você preparou, mas eu não posso comer porque eu estou em jejum. Isso não é pecado. Isso não é sair tocando trombeta que você está jejuando. Você está dando só uma explicação para a pessoa por que você não vai comer. Tem gente que acha que falar isso é pecado. Não é pecado falar isso. Às vezes você está numa reunião de negócios, né? Tem um cafezinho, tem a pessoa, como minha mãe falou, preparou alguma coisa para você, ou às vezes até comprou uma comida para você. Você está num jantar de negócios, alguma coisa assim, um almoço de negócios, e a pessoa vai achar estranho. Por que você não está comendo? Você pode falar qual é o motivo real. Você vai falar, não, eu estou no momento de consagração a Deus, então eu estou me abstendo de comer. Pronto. Isso não quer dizer que você está se exaltando. Agora, e nem que saiu tocando trombeta. Exatamente. Né? Agora tem pessoa que sai tocando trombeta, né? Estou jejuando, jejuo todo dia, jejuo não sei quantas horas por dia. E fica se gloriando no jejum. Aqui em Mateus 6, 16, 18 está escrito,
E quando jejuardes, não os mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, quando tu jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas assim a teu Pai, que está no oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto, te recompensará. Se for possível, não falar para ninguém que está jejuando, melhor ainda, não precisa tocar a trombeta. E eu queria ler agora Esther 4, do 11 ao 16, que diz assim: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva, e eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a tua casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como esse chegaste a esse reino? Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: Vai, e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, e ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Era o momento que o povo de Deus ia ser dizimado, e Mardoqueu, tio de Esther, que foi, na verdade, o pai adotivo dela, pediu para Esther falar com o rei para salvar os judeus. Mas ela não poderia entrar na presença do rei sem que o rei a chamasse, porque ela poderia morrer. E Mardoqueu fala para ela: e você acha que se você não for e acontecer isso com os judeus, você também não vai perecer? Aí a Esther tomou uma decisão, que ela ia pôr ela e as moças delas para jejuarem durante 3 dias. E daí ela entraria na presença do rei, e realmente o rei estendeu para ela o cetro de ouro, e ela conseguiu, através de falar com o rei, salvar o povo judeu. Mas eu acho interessante o versículo 16. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais, para ver que o jejum da Bíblia é não comer nem beber, porque tem gente que faz jejum só de sólido, só de comida. Mas o jejum verdadeiro é o jejum de água também, de líquido também. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças assim também jejuaremos, e assim irei ter com o rei, e ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. E agora eu queria dar uns exemplos, eu não vou ler, mas vou citar os versículos das pessoas que jejuaram. Daniel 9, 3 e Daniel 10, 2 a 12. Não é aquele propósito que ele fez de comer só legumes, mas o jejum mesmo de 21 dias, de jejum e oração. Depois vocês leiam. Quando diz 21 dias, não é 21 dias, não é que ele ficou sem comer e beber 21 dias. Ele fez 21 jejuns. 21 jejuns, é uma campanha. Sim. Né? Não é que ele ficou sem beber e todo esse tempo. Sim, Paulo, 2 Coríntios 11, 27, também jejuava muito. Cornélio jejuou, Atos 10, 30 a 31. Josafá, 2 Crônicas 20, 3, 17. Esdras 8, 21 e Neemias 9, 1, 2. Vamos orar agora. Eu só queria falar mais uma coisa, mãe. Quando existe o propósito de jejum e a pessoa é casada, tem que entrar num acordo, o esposo e a esposa, né? São Paulo fala assim, que havendo consagração tem que ser uma decisão mútua, uma vez que vai ter abstinência de relações conjugais e sexuais. Então o marido e a esposa têm que entrar num acordo, porque
A Bíblia diz que o marido tem poder sobre o corpo da mulher e a mulher tem o poder sobre o corpo do marido. Então, nesse caso, precisa ser em acordo mútuo, mesmo que o seu cônjuge não seja crente, explique a necessidade do jejum e entre num acordo com essa pessoa para que possa haver essa santificação. Vamos orar. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, oramos agora a Ti, Senhor, pedindo que o Senhor dê entendimento a todos os seus servos, a todas as suas servas, acerca do jejum, Senhor. Que o Senhor dê força para esse irmão, para essa irmã jejuarem. Eu sei que no começo é difícil, Senhor, mas depois o Senhor vai aumentando as nossas resistências, Senhor. Senhor, dá força para esse irmão, dá força para essa irmã, que eles possam, Senhor, se dedicarem a Ti, em jejum e oração, em consagração a Ti, e que Satanás seja derrotado, e que Satanás caia por terra. O sangue de Jesus tem poder, eu repreendo agora todo o mal, em nome de Jesus, amém. Você ouviu Espaço Família Cristã. Apresentação: Ireni Miranda e Rosa Tenório. Realização: Fundação Reviver. Fundação